Olá galera, hoje estaremos falando sobre a regulação da glicose. Então a glicose possui três enzimas reguladores. Hoje estamos falando sobre o processo da fosforilação da glicose em glicose 6-fosfato. Essa fosforilação é importantíssima para manter essa glicose dentro da célula. E a enzima reguladora que participa desse processo de fosforilação, na maioria dos tecidos, é a exocinase. Na maioria dos tecidos, como encéfalo. Já no fígado e no pâncreas, é a glicosinase. Essa exocinase possui um baixo Km, ou seja, quanto menor o Km, maior a afinidade. Possui um baixo Km, uma alta afinidade. E por ter uma alta afinidade, essa exocinase conseguirá fosforilar glicose em glicose 6-fosfato, mesmo se essa concentração de glicose estiver baixa. Então, a exocinase tem uma baixa Km, uma alta afinidade, fosforilando glicose em glicose 6-fosfato, mesmo se essa concentração de glicose estiver baixa. E isso é importantíssimo para o encéfalo, porque mesmo se a concentração de glicose estiver baixa, o encéfalo conseguirá fosforilar glicose em glicose 6-fosfato e manter essa glicose dentro da célula. Então, é importante para o encéfalo, porque mesmo em concentrações baixas de glicose, ele fosforila e mantém a glicose dentro da célula. Além do baixo Km, a exocinase vai ter uma baixa velocidade máxima. Por quê? Porque ela fosforila aquela quantidade necessária de glicose para o seu uso. Por exemplo, a glicosinase tem uma alta velocidade máxima, porque o fígado consegue armazenar glicose na forma de glicogênio. Então ele fosforila glicose em glicose 6-fosfato em uma concentração além daquela que ele usa, porque ele consegue armazenar. Já que não, a maioria dos tecidos não consegue armazenar, então a isocinase tem uma baixa velocidade máxima, porque só vai fosforilar aquela quantidade necessária para o seu uso. Essa exocinase também é inibida pela glicose 6-fosfato. Então, o produto, a glicose 6-fosfato, inibe a enzima exocinase quando estiver em grandes concentrações. Por quê? Porque se tem uma alta concentração de glicose 6-fosfato, não faz sentido da exocinase continuar fosforilando glicose, já que os órgãos, a maioria dos órgãos, não armazena e só fosforila, por ter uma baixa velocidade de massa, aquela concentração necessária para o seu uso. Então, o produto vai inibir a exocinase para ela parar de fosforilar glicose em glicose 6-fosfato, já que já conseguiu a concentração necessária para o seu uso. Agora, falando da glicosinase. A glicosinase presente no fígado e no pâncreas possui um alto Km, já que possui uma baixa afinidade. Então, tem um alto Km e uma baixa afinidade, só fosforilando glicose em concentrações altas. Então, a glicosinase só vai fosforilar glicose em glicose 6-fosfato quando a concentração de glicose estiver alta no sangue. E isso é importantíssimo para o fígado, porque ele vai fosforilar glicose em glicose 6-fosfato e tirar a glicose do sangue e colocar para a célula, reter a glicose na célula. Então, isso é importantíssimo para o equilíbrio da glicose sanguínea, fosforilando glicose em glicose 6-fosfato, tirando glicose do sangue e mantendo a glicose dentro da célula. Importantíssimo para o equilíbrio. Além de um alto Km, tem uma alta velocidade máxima, porque o fígado consegue armazenar glicose. Então, se ele consegue armazenar glicose na forma de glicogênio, ele vai fosforilar a glicose em uma quantidade além daquele que ele usa. Então, fosforila a glicose em glicose 6-fosfato, além da quantidade que ele usa. Por isso, a glicose 6-fosfato não vai inibir a glicosinase, já que ele pode fosforilar uma quantidade além para armazenar. Então, o produto aqui, a glicose 6-fosfato, não inibe a glicosinase. Então, como o Km é alto, quanto maior a concentração de glicose, maior será o estímulo à glicosinase. A frutose 6-fosfato inibe a glicosinase. Por quê? Porque em estado de jejum e hipoglicemia, essa frutose 6-fosfato vai translocar a glicosinase para o núcleo do hepatócito e inativar. Então, em estado de jejum, a frutose 6-fosfato inibe a glicosinase ao translocar a glicosinase para o núcleo do hepatócito, inativando ao ligar essa glicosinase a uma proteína reguladora. Então, basicamente, jejum, hipoglicemia, frutose 6-fosfato transloca a glicosinase para o núcleo do hepatócito, inibindo a glicosinase. Agora, em estado alimentar, em estado de hiperglicemia, a célula pancreática vai liberar insulina. Ao liberar a insulina, essa insulina estimula a transcrição de glicosinase. Para quê? Porque se está em estado de hiperglicemia, está em um estado de alta concentração de glicose no sangue. Se está em estado de alta concentração de glicose no sangue, o fígado precisa manter esse equilíbrio aqui de glicose no sangue. E para manter esse equilíbrio de glicose no sangue, ele precisa aumentar a transcrição de glicosinase. Para essa glicosinase fosforilar a glicose em glicose 6-fosfato, tirando a glicose do sangue e retendo essa glicose lá dentro da célula.
Agora, em uma diabetes mellitus, por exemplo, tem alguma deficiência dessa glicosinase hepática, porque a diabetes mellitus é caracterizada pela alta concentração de glicose no sangue. Então, tem uma deficiência da glicosinase e essa glicosinase, por estar deficiente, não está conseguindo fosforilar concentrações necessárias de glicose em glicose fosfato. Então, não está conseguindo fosforilar glicose em glicose fosfato para reter essa glicose dentro da célula. Se não está conseguindo reter essa glicose dentro da célula, ela está em altas concentrações no sangue e não está conseguindo diminuir essa concentração sanguínea de glicose. Galera, obrigado. Não se esqueça de se inscrever e se curtir.